Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, vamos dar continuidade, vamos dar sequência às leituras das publicações de Francisco de Gouveia e hoje vamos dar nota, vamos abordar um romance, uma crónica histórica de Cândido de Figueiredo que se intitula Drama na Aldeia. Também é uma obra que Francisco de Gouveia trouxe à luz do dia, que publicou e distribuiu, são como as outras publicações de que falámos nas últimas semanas, também se trata de uma publicação particular, de edição limitada e edição particular também, e foi distribuída, portanto esta crónica foi distribuída aos seus amigos e algumas instituições da aldeia, e desse modo não chegará com certeza à maioria dos lubanenses. Por isso mesmo eu, a exemplo do que tinha feito com as outras publicações, resolvi também dar conhecimento via gravação áudio da mesma. Trata-se de uma história muito bonita, isto é uma narrativa histórica, tem um contexto histórico, é baseada em factos reais, ou seja, o que a crónica narra aconteceu de facto, e aconteceu a antepassados de Cândido de Figueiredo. Portanto, os Figueiredos da Ínsua eram antepassados de Cândido de Figueiredo e viveram sensivelmente um século antes do autor. Portanto, e é desta forma que também, e a importância que a obra tem neste contexto histórico e social, e que fala de alguma... é uma história de amor, é uma história de intrigas, é uma história de violência, é um bocadinho de tudo, não é? Do que uma história de amor e uma história pode ter para que seja de facto atrativa. E esta é de facto uma história atrativa e eu posso confirmá-lo. Já lia de uma vez só quando tive acesso à mesma, isto há uns 7, 8 anos atrás, e então hoje vou começar a partilhá-la convosco, e hoje será a primeira leitura de várias outras, não sei quantas serão, mas a obra não é muito extensa, mas teremos que dividi-la por vários dias, por forma a não estarmos aqui a saturar as pessoas, não estar aqui de facto a que seja uma leitura enfadonha por muito prolongada. Então, vamos lá começar. Um drama na aldeia de Lobão. Narrativa histórica. Autor Cândido de Figueiredo. Passamos à leitura. Quem segue a linha férrea da Beira Alta, desde o Carregal a Nelas, deixa à esquerda uma longa e áspera encosta denominada Serra da Penela, iriçada de pinheiros, urzes, alguns olivedos e raros vinhais. Cortada de antratuosidades, umas naturais, outras cavadas pelas invernias, semeadas de grandes molhos de granito, muitas das quais sobrepostas a cavernas. A Serra da Penela constituía uma extensa e crescida mata. A Serra da Penela constituía um extenso e crescido matagal em que se abrigavam alcateias de lobos e se caçavam javalis. Nas faldas da serra, ao poente, coleia e rumoreja por entre penedos o pavia, precipitando-se de altos açudes e percorrendo canais que abraçam ínsuas e veçadas fertilíssimas. Na margem direita do rio estende-se a maior ínsua, separada pela vala que a rega de uma íngreme encosta, em cuja comieira se ergue a ermida de Nossa Senhora do Castro, fundada sobre ruínas que ainda não desapareceram de um velho castro romano. Olhando-se da ermida para Poente, avista-se o povoado de Vila Josã, que faz parte da populosa freguesia de Lobão. Lá embaixo, sobre a ínsua do Pavia, ao princípio da encosta, estão ali ainda hoje alguns muros de uma antiquíssima habitação que foi abandonada pelos moradores em 1829. Até aquele ano, vivia ali uma numerosa família de que era chefe Francisco José de Figueiredo, precedente dos Figueiredos do Vinhal e Lagiosa, casado com uma filha do cirurgião do casal António Rodrigues Lopes. Além da mulher e seus filhos, tinha o Figueiredo consigo um irmão mais novo, Manuel João, um espadaúdo moço de 25 anos, simpático e valente, bom caçador de javalis e de pastorinhas do monte, em horas de ócio.
Em horas de trabalho, ajudava o irmão na direção de uma extensa lavoura que compreendia não só a Ínsua, mas também toda a ribeira adjacente. Esta abrangia à volta da habitação grandes veçadas, pomares, vinhedos e olivais. Os figueiredos da ribeira, como vulgarmente os designavam, logravam afetos e respeito das povoações vizinhas. Aos domingos, principalmente depois da missa do Crasto, reunia-se em sua casa a mocidade folgazã de Vila Josã e Casal, dividindo as horas do dia entre prazeres da mesa ou da adega e as digressões venatórias aos lobos e javalis da serra. As descamisadas da ribeira, essas então, eram verdadeiras festas a que não faltava a flor das raparigas da freguesia. Não obstante, havia em Vila Josã um lavrador que não morria de amores pelos vizinhos da ribeira. Era o António Pimenta, homem ambicioso e rude, cujas propriedades, à beira do rio, confinavam com os da ribeira, e que não via com bons olhos a abastança e a relativa prosperidade dos figueiredos. Por mais de uma vez cortara as águas do açude, danificando as regras da Ínsua e provocando os lavradores da ribeira. Manuel João esteve a ponto de lhe cortar uma orelha, mas atendendo a que o Pimenta tinha a bronqueá-lo os seus 60 anos, limitou-se a recomendar-lhe juízo. Acrescia que o Pimenta era pai da Genoveva. E agora faço aqui uma à parte, até porque Francisco de Gouveia apresenta aqui algumas imagens, não é? Portanto, apresenta aqui as imagens das ruínas da Casa dos Figueiredos que estão na margem direita do rio Pavia, que eu já tive a oportunidade também de visitar e de fotografar. Tem aqui a imagem também da casa do Sr. José Antunes, mais conhecido, e peço desculpa mas é assim para perceberem, do Sr. José Rabiço, da família do Sr. José Rabiço, que era a casa do Sr. José Antunes e da Dona Adelaide, que era a casa do Pimenta, não é? Portanto, e é a figura, portanto, o Pimenta, não é? É uma figura central deste conto. E vamos então passar e continuar. Isto foi só aqui uma parte para perceberem e também para terem noção de facto e dos lugares, não é? De que estamos a falar. E estamos a falar no século XVIII, estamos a falar aqui há 200 e tal anos atrás. Continuando, voltando aqui um bocadinho atrás. Portanto, acrescia que o Pimenta era pai da Genoveva, um primor de mulher que levava atrás de si os olhos de Manuel João quando este adregava topá-la no caminho para as regadas ou para os terços e novenas do Crasto. Uma tarde, Manuel João, depois de uma caçada aos javalis, sem avistar nenhum, aproximou-se da casa, mas não entrou. Como o dia estivesse quente, sentou-se debaixo de um carvalho, que ainda hoje ali existe, e sombreava a porta da habitação, encostou a espingarda às alvecas de um arado e pôs-se a conversar com os moços da lavoura que chegavam das empas. As margens do rio começavam a cobrir-se de sombras. O coachar das rãs na vala da ribeira era o mais distinto e frequente. Os mochos erguiam a sua salmodia plangente nos pinheirais próximos, o disco da lua coroava a cumeada da serra. As águas, espadanando nos açudes, casava o seu murmúrio ao estridor monótono das taramelas das canoeiras. Faço aqui mais uma parte, de facto aqui, isto pronto, é um português, é o português à época, não é? Isto é um português à época de Cano de Figueiredo. Portanto, Cano de Figueiredo viveu no século XIX e viveu até 1925, portanto, e no século XX. Portanto, isto é um português ainda não é arcaico, não é o português arcaico, mas é um português ainda, é um português antigo, é um português que já, após estas datas, não é, já sofreu vários acordos ortográficos e há palavras que de facto são hoje consideradas arcaísmos, são palavras que caíram em desuso. Manuel João não era poeta nem achava novo o espetáculo, mas sentia-se possuído de uma vaga saudade de um indefinido encanto que a natureza lhe instilava. Um dos moços da lavoura dirigiu-se ao corral dos bois para lhe distribuir a ração da noite. Outro encaminhou-se à coisinha, onde o esperava o caldo verde da ceia. Outro encaminhou-se à cozinha, onde o esperava o caldo verde da ceia. E Manuel João sentou-se no timão do arado, estirou as pernas sobre a relha, deitou o braço para cima da rabiça e ficou dormitando. Se fosse poeta, devanearia. De súbito, um grito aflitivo, um grito de socorro, reboou da banda de além do rio no sopé da serra.
Manuel João ergueu-se de um pulo, sobraçou a espingarda, galgou com 2 saltos o pequeno declive que o separava do rio, passou rapidamente às alpônderas e achou-se perto de 2 vultos que corriam desesperadamente para ele, reiterando os gritos de socorro. Logo após, a poucas braças de distância, 4 luzes cintilantes relampejavam na sombra, adiantando-se no caminho dos 2 vultos. Manuel João conhecia de sobra aqueles fulgores terríveis. Eram os olhos de 2 lobos formidáveis que já antegozavam talvez a carne palpitante dos 2 transeuntes. Manuel João compreendeu tudo. Num lance de olhos, aperrou a espingarda que carregara de zagalotes para os javalis e desfechou-a certeiramente. Um dos lobos saltou, ferido mortalmente, e caiu, escabujando numa moita de giestas. O outro saltou, um uivo medonho, e desapareceu entre as queirós e os pilarriteiros da serra. Os 2 vultos que Manuel João salvara respiraram chorando de alegria e um deles, aproximando-se mais: "Bem-haja, Sr. Manuel. Foi Deus que o trouxe aqui. Ah, é a Sra. Genoveva. Então que novidade é esta?" Efetivamente era Genoveva, a filha do inimigo dos Figueiredos da Ribeira, e acompanhava um rapaz de 15 anos, criado do Pimenta. Genoveva explicou. Tinha ido ao vinhal ver uma tia doente, demorou-se mais do que devia, e quando de lá saiu já ia escurecendo. Ao chegar à altura do pego, notou que 2 lobos a espreitavam, acuados por um penhasco. Benzeu-se e recomendou ao rapaz que apanhasse 2 seixos para ferir logo que as feras se aproximassem. Ela também tomou 2 pedras e, sem perder de vista o brilho infernal dos olhos dos lobos, foi andando e tremendo. Momentos depois, os bichos desciam tranquilamente dos penhascos e entravam no atalho que Genoveva seguia. Ela e o criado trataram logo de ferir fogo com os seixos a ver se amedrontavam as feras. Estas, porém, prosseguiam imperturbavelmente e começavam a apressar o passo. Genoveva e o criado deixaram de andar para correr. Os lobos corriam também. Então, pela costa da serra e pelo val, reboavam os gritos que atraíram Manuel João. "Como lhe estou obrigada", concluiu Geneva. "Como lhe estou obrigada", concluiu Genoveva, atravessando o rio sobre as alpônderas. "Que pena não poder demonstrar-lhe a minha gratidão." "Pode, se quiser." Genoveva não deixou de ver um rápido sorriso que instintivamente lhe contraiu os músculos da face e limitou-se a retruquir: "Quero, mas não sei." Manuel João guardou para melhor ensejo o que mais naturalmente lhe ocorria. Refletiu um instante e retrucou: "Olhe, Sra. Genoveva, peço-lhe 3 coisas. Talvez já ache muito, mas outros acharão muito pouco. Diga ao seu pai que os da Ribeira não lhe querem mal. Diga-lhe também que um deles a salvou. E quanto a si, Sra. Genoveva, quando me encontrar, não deixe de me falar." "Sim." "Pede tão pouco que ninguém lhe diria que não. Então sou eu que lhe fico agradecido." Iam passando sobre o caboclo do moinho e a água que jorrava da calhe sobre as penas do rodízio fazia um tal rumor que interrompeu a conversação. Chegaram à casa de Manuel João e Genoveva: "Agora, muito boas noites. Não é preciso que eu a acompanhe até a Vila José? Da banda de cá do Rio não há lobos. Muito obrigado." Pronto, às vezes, como isto é um livro e às vezes faz-se em discurso direto, às vezes é difícil estar a transmitir, mas chegaram os 2, Manuel João, Genoveva e o criado, chegaram à casa de Manuel João e Genoveva disse: "Agora, muito boas noites. Não é preciso", e depois diz o Manuel João: "Não é preciso que eu a acompanhe até à Vila José?" E diz depois a Genoveva: "Da banda de cá do Rio não há lobos. Muito obrigado." Manuel despediu-se, portanto, Manuel João, Manuel despediu-se, apertando com a sua mão a mão de Genoveva. Na beira, por aqueles tempos, a mulher aldeã não conhecia a prática de apertar a mão, cumprimentando ou despedindo-se. Genoveva sentiu que a mão de Manuel estava trêmula e entreviu que o coração dele não estava muito tranquilo. "Pois então adeus", disse ela, e estugou o passo, subindo a íngreme ladeira que por entre olivais vai da Ribeira ao Castro e à Vila José. Manuel João ficou imóvel, fixando os olhos no atalho que ela seguia e que o luar iluminava. A pouco trecho, Genoveva voltou-se e tornou a dizer adeus com a mão. "Que encanto de rapariga", dizia consigo Manuel João. "Mal empregada em ser filha de tal homem. E ela não me quer mal, de certo. Que sairá daqui?" Entre mentes, o vulto de Genoveva desaparecera sobre as frondes dos olivedos que sombreiam a encosta, e Manuel João já era procurado para cear, e foi sentar-se à mesa, mas não comeu. Deitou-se, mas não dormiu. Um dia, Manuel João, regressado da caça,
passou na extrema da veçada que António Pimenta possuía junto ao pego. Voltando aqui atrás para respeitar a pontuação. Um dia, Manuel João, regressado da caça, passou na extrema da veçada que António Pimenta possuía junto ao pego. O Pimenta andava capando o moloal enquanto uns cavadores lhe surribavam as oliveiras. Bons dias, Sr. António, disse o caçador ao passar, tirando o chapéu. Viva lá, mas por aqui não é caminho. Não se zangue que eu não passei da extrema, nem lhe faço mal aos pepinos. Mas faz-me mal aos bofes e tira-me a vista. E faço-lhe sombra, não é, Sr. António? Não estou para seca, vá andando. É que eu tinha grande curiosidade de lhe ouvir uma palavra de boa paz. Veio-lhe tarde a curiosidade. Por que será que os da Ribeira lhe azedam o estômago? Não fazem mal a ninguém. Isso diz você que é um rapazola e não sabe da história. A coisa já vem de trás, disse o Pimenta, fazendo o lábio superior e capando o moloeiro mais taludo. Há aqui um diálogo entre o Manuel João e o António Pimenta. Portanto, Manuel João e o António Pimenta, o pai da Genoveva. Eu vou tentar aqui, conforme li, que é exatamente o que está no texto, se calhar não perceberão exatamente aqui é o diálogo. Portanto, um dia Manuel João, regressando da caça, passou na extrema da veçada que António Pimenta possuía junto ao pego. O Pimenta andava capando o moloal enquanto uns cavadores lhe surribavam as oliveiras. Diz Manuel João: Bom dia, Sr. António. Disse o caçador, portanto, o Manuel João, ao passar tirando o chapéu. Diz o António Pimenta: Viva lá, mas por aqui não é caminho. Responde depois o Manuel João: Não se zangue, que não passei da extrema, nem lhe faço mal aos pepinos. Diz o Pimenta: Mas faz-me mal aos bofes e tira-me a vista. E volta a ripostar o Manuel João: E faço-lhe sombra, não é, Sr. António? Diz o Pimenta: Não estou para seca, vá andando. E diz novamente o Manuel João: É que eu tinha grande curiosidade de lhe ouvir uma palavra de boa paz. Volta o Pimenta a dizer: Veio-lhe tarde a curiosidade. Diz novamente o Manuel João: Por que será que os da Ribeira lhe azedam o estômago? Não fazem mal a ninguém, diz o Pimenta. Isso diz você que é um rapazola e não sabe da história. A coisa já vem de trás, disse o Pimenta, franzindo um lábio superior e capando um moloeiro mais taludo. Diz o Manuel João: Conte lá que eu sou curioso. Faz-se de novas, todos sabem como os da Ribeira medraram. Não, Sr. António, diz o Manuel João. Não, Sr. António, eu sou um rapazola, como diz. Não sei nada. Então ouça, disse o Pimenta, aprumando o corpo e atirando para uma manta de terra os rebentos escapados. Ouça, toda esta ínsua que você aí tem e que lhe dá o melhor de 20 moios de milho, afora o feijão e a abóbora, era do cura de Ferreirós, do padre Alexandrino. Mas que tem isso? Que tem isso? É boa. O padre Alexandrino não tinha parentes, mas era padrinho de Maria João, de minha mãe. Sim, de sua mãe. Estimava muito a afilhada, a tal Maria João, minha mãe, sua mãe, e por isso ela era tida como melhor herdeira de Vila José, como uma futura morgada. Vai daí os rapazes do meu tempo não lhe largavam a porta, mas com quem ela queria casar era comigo. Os lavradores do vinhal, os figueiredos, começaram então a fazer a boca doce ao padre Alexandrino e o cura embirrou em que a afilhada havia de casar com o António João, meu pai. Vou percebendo. Ora, o tal António João, meu pai, o tal António João, que já tinha a casa da Ribeira e as vinhas do redor, engordou ainda mais com a herança do cura e mudou de freguesia para fingir de morgado ao Capitão Mor, ao pé dos de Vila José. Vou entendendo. O Sr. António ficou magoado, porque lhe tiraram a noiva. A noiva era ao menos, o pior é que levaram a ínsua, que devia ser minha, e não devo esse favor senão ao António João, meu pai. Mas que culpa tenho eu e o Francisco em sermos filhos do tal António João? Essa é nova. Porque é que os judeus, mal comparado, porque é que os judeus ainda hoje são judeus e hão de ser sempre judeus? E olhe que o Nosso Senhor foi morto há tanto que nem minha bisavó se lembra disso. Mas os judeus mataram Jesus Cristo e eu sou cristão e já salvei a senhora Genoveva. Veja a diferença. Antes a comessem os lobos do que dever favores a alguém da Ribeira, diz o Pimenta. Manuel João não se zangava. Empenhado em acariar a boa disposição do rabugento velho, excrescência maligna de um noivo preterido, tentou ainda um esforço. Digo-lhe uma só palavra. Se o Sr. António confessar essas coisas,
A padre que tenha cabeça e virtudes, talvez não fique pensando como agora. Desde o padre Alexandrino, que a minha fé nos confessores sofreu grande quebra. O que eles dizem sei eu. E o que eles fazem também eu sei. Ó Sr. António, isso agora é um falar que nem parece de um cristão. Tenha cuidado, não o saibam os boleguins. Se o souberem, já sei quem denunciou. E não lhe ficarei a dever nada. Não tenha receio. Passe muito bem. Viva! Manuel João viu os seus sonhos quase desfeitos entre ele e a Genoveva. E erguia-se o pai como barreira inexpugnável. Agora fazendo aqui um pequenino resumo, porque podem não perceber aqui alguns diálogos, portanto há aqui logo de antemão um problema grave, não é? Entre a família dos Figueiredos, do qual o Manuel João fazia parte, e a família Pimenta, neste caso o António Pimenta. Isto porque tinha a ver com um problema de saias, nomeadamente com a mãe do Manuel João, que era tanto que em tempos Pimenta galanteou e que pretendia casar, e com quem pretendia casar, isto por via da herança que teria do tal padre Alexandrino de Ferreiros, e que entretanto o Pimenta acabou por não casar, nem deitar mão a esses bens, ficando esses mesmos bens e a senhora, a mãe, portanto, do Manuel João, portanto, ter casado com o Figueiredo e ter ficado com os bens da Ínsua que o Pimenta tanto queria. Portanto, começa logo aqui, há aqui logo um processo de intenções, e há aqui uma grande discordância, não é? entre estas duas famílias, e acaba por ser um problema, pronto, que vai acompanhar toda a história. Convém dizer que esta história é uma história verídica. É uma história passada com alguns antepassados de Cândido Figueiredo. Portanto, estes Figueiredos, não é, da Insa, são antepassados de Cândido de Figueiredo. Viveram antes de Cândido de Figueiredo cerca de 100 anos. E ele sabe a história, e depois sabe a história toda, e resolveu colocá-la e transcrevê-la em livro. Neste caso é uma brochura, é uma publicação particular que nunca chegou a ver a luz do dia, e que de facto Francisco Gouveia deu a conhecer às pessoas. Portanto, está feito aqui já o primeiro esboço, não é? De facto, do que estaria aqui em causa, não é? A Genoveva, portanto, Manuel João pertencia aos Figueiredos, vivia na Ínsua. Um belo dia, a Genoveva e o seu criado são acudidos por ele porque estavam a ser perseguidos por dois lobos. Entretanto, o Manuel João salvou-os. Depois disso, Manuel João cruza-se com o Pimenta, que era o pai de Genoveva. Começaram a falar, entabularam um diálogo, e ali ficou claro, coisas que até Manuel João não sabia, o porquê da animosidade que existia entre as duas famílias. Pronto, vamos só aqui acabar esta página, que eu quero fazer cerca de gravações, cerca de 20 minutos cada uma. Portanto, vamos só acabar aqui esta parte para terminarmos esta página. Manuel João andava triste, não lhe apetecia o trabalho, e quando não divagava ao acaso pelas devesas da ribeira, sobraçava a tarrafa e ia pescar bogas na levada do moinho. Uma tarde, depois de um bom lance de tarrafa, estava ele no areal, tirando as bogas da malha, quando alguém o surpreendeu. Parabéns pela pescaria! Como passou? Ah, senhora Genoveva, vem por aí mais lobos? Hoje não, saí cedo do vinhal. Sua tia vai melhor? Coitada, está na mesma. Dali só para o cemitério, lá é que se descansa afinal. Não diga isso, enquanto a gente cá anda, sabe onde põe os pés. Nem sempre, eu às vezes nem sei onde ponho a cabeça. Então o que tem? Se lhe parece? Sei pai embirra com os da ribeira, não há meio de o convencer. Deixe lá, talvez com o tempo, Nosso Senhor a ouvirá.
mas tenho pouca fé nessa suposição. Se ele não fosse pai de tal filha, havia de dizer-se que é mais teimoso, que não digo. Mas eu ao menos não o acompanho na teimosia. É verdade, Genoveva, mas isso não me basta. Quer que diga, se ele assim não fosse, seria eu o mais feliz dos homens, querendo a Genoveva. Genoveva sorrindo, não desesperemos, o tempo é um grande remédio. Vai para casa? Não, primeiro vou pela Veçada, onde o meu pai anda com os trabalhadores. Lá está ele, com aquele castiçal. Tenho sermão com certeza. Adeus. Até quando? Não sei. Se o Sr. Manuel passar em Vila José e se meu pai andar cá na Veçada, apareça ao pé da fonte, talvez o possa ver. Adeus. Genoveva dirigiu-se à Veçada e o pai vermelho de cólera. Estavas falando com o Manel da Ribeira? Passei por ele e cumprimentou-me. Pois cumprimentou-te a última vez. Se sei que tornas a falar, lhe ponho-te os olhos num feixe, com 700 diabos. Percebeste? Não percebi muito bem, meu pai. Que mal lhe fez o Manel da Ribeira? Fez o pai dele e é quanto basta. E nada de troco, ouviste? Genoveva baixou os olhos e foi apanhar uma arregaçada de vagens que levou para casa quando o pai, pondo o sacho no ombro, disse que eram horas de ir. O Manel da Ribeira ficou ansioso por saber como o Pimenta receberia a filha depois de haverem conversa ao pé da tarrafa. E no primeiro dia, em que tornou a avistar o Pimenta na Veçada, subiu até à Vila José conforme indicações da Genoveva. Antes de chegar à fonte pública, passou pela porta do Pimenta, que era a primeira à entrada da povoação e que é hoje possuída pelos herdeiros de um dos ermitães do Crasto, como se já fosse esperado. Genoveva assumiu timidamente uma das janelas que ficam sobre a escada e, certificando-se que não era observada, disse a meia voz: Sr. Manuel, não se demore muito por aqui, olhe que é espiado por ordem do meu pai, não volte cá. Se puder, vá domingo ao terço da Senhora do Crasto, talvez eu lhe possa falar, mas não entre na capela. Espera-me à saída, antes de findar o terço. Adeus! E fechou a janela. Manuel João voltou para a Ribeira e aguardou o domingo com a maior e mais natural impaciência. Pronto, e vamos ficar por aqui. A gravação já vai longa. Portanto, amanhã vamos continuar e vamos continuar já com o Manuel João a ir à Senhora do Crasto e ao encontro da Genoveva. Portanto, meus amigos, ficamos então, hoje ficamos por aqui. Agradeço as vossas audições, agradeço a vossa atenção, desejo-vos uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.